Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês um pouco mais sobre um período conhecido como União Ibérica. É um período que vai de 1580 a 1640, na qual os dois países da Península Ibérica, Espanha e Portugal, vão se unir, né, e isso vai trazer consequências para o Brasil. Então a ideia é você entender o que foi a União Ibérica, mas principalmente você entender quais as consequências que aconteceram para o Brasil durante esse período da União Ibérica, beleza? Então vamos lá. Então, só lembrando algumas coisas aqui antes da gente ir para a União Ibérica. A administração do Brasil colônia, ela tem algumas etapas, tá? Ela tem algumas fases. A primeira fase vai de 1500 a 1530. Esse período ele é conhecido como o Brasil pré-colonial, né? Ou é quando o governo de Portugal sabia da existência do Brasil, já tinha tomado posse do Brasil em 1500, mas ainda não tinha se preocupado efetivamente em colonizar, em administrar o Brasil. A partir de 1530, a gente tem Portugal tentando colonizar o Brasil através de um sistema chamado de capitanias hereditárias, que é o que aparece no mapa ali do lado, né? Você tem o Tratado de Tordesilhas, que é essa linha vertical, e essas divisões territoriais são chamadas de capitanias hereditárias. Essas capitanias hereditárias, o sistema das capitanias hereditárias não funcionou. Por isso que o governo de Portugal resolve fazer um upgrade do sistema das capitanias hereditárias, ele adota um modelo chamado de governo geral. Nesse governo, você continua a ter as capitanias hereditárias, mas além de você ter as capitanias hereditárias, você vai ter um governador geral, né? É um representante de Portugal que é enviado para o Brasil e que vai governar o Brasil a partir do Brasil, centralizando um pouco dessa administração política aqui do Brasil. Você tem três governadores gerais, né, Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. E depois do Mendes Sá, o Brasil ele entra numa nova fase da sua administração, que é decorrente dessa União Ibérica. Tá? Então você tem aí um pause na administração do Brasil, né, porque você vai ter durante esse período essa administração por causa da União Ibérica. Agora, o que foi essa União Ibérica? Ou por que a União Ibérica ela aconteceu? Ela acontece por causa de uma decisão, né, ou por causa de um acontecimento na vida do governante de Portugal chamado de Dom Sebastião. Dom Sebastião é esse menino aqui, tá? Então esse moleque aqui é chamado de Dom Sebastião. Dom Sebastião, ele era o esperado, o querido, o mito, né, dos portugueses, né? Porque o povo de Portugal achava que quando Dom Sebastião fosse governar Portugal, Portugal se transformaria aí, né, numa grande potência, se transformaria num país muito melhor, né? Porque Dom Sebastião era o governante queridinho do povo. Só que aqui a gente tem dois problemas, tá? O primeiro problema é que Dom Sebastião não queria saber de casamento, né? Dom Sebastião não queria saber de mulher, né? Inclusive, uma das frases dele é a seguinte: quer me falar de morte, me fale de casamento. Então, eu não quero casar. Né? Então, Dom Sebastião ele não havia casado e, por consequência, ele não tinha herdeiros, ele não tinha filhos, ele não tinha um sucessor. A outra característica de Dom Sebastião é que Dom Sebastião ele tinha uma mentalidade cruzadista muito forte, ou seja, né, Dom Sebastião imbuído aí de um sentimento religioso muito forte, achava que ele precisava fazer o serviço de Deus, né, e conquistar as terras para os cristãos num movimento de cruzadas contra os muçulmanos. Então, Dom Sebastião, o querido, o esperado, né, não havia casado, não tinha herdeiros e entrou numa cruzada, ele entrou numa guerra. E numa dessas batalhas, chamada de Batalha de Alsace-Quibir, né, que está representada aqui do lado, Dom Sebastião é derrotado e ele acaba desaparecendo, né? Não é encontrado o corpo dele, né? Ele provavelmente morreu nessa batalha, né? E Dom Sebastião, o líder perfeito de Portugal, desaparece, né? Inclusive, deixa eu abrir um parênteses aqui, surge nesse período um sentimento em Portugal chamado de sebastianismo, né? Algumas pessoas acreditavam que Dom Sebastião foi levado aos céus, onde ele estava com os seus cavaleiros celestiais, esperando o momento certo de voltar para a Terra para governar Portugal de novo. Tá? Então esse sentimento do sebastianismo surge aqui. Qual que é o problema que você tem? Com o desaparecimento do governante de Portugal em 1580, o trono de Portugal fica vazio, o trono de Portugal fica vago. E Dom Sebastião não deixou um filho, não deixou um herdeiro ao trono.
quem vai assumir o poder provisoriamente vai ser um tio de Dom Sebastião, que era padre, que também já estava mais idoso, já estava mais velho, 2 anos depois ele morre. E o trono de Portugal está vazio. Acontece uma guerra dos tronos, né, entre quem que vai ser o sucessor, quem que vai assumir o poder de Portugal, e aquele que tinha a melhor pretensão ao trono de Portugal era Filipe II, que era parente de Dom Sebastião. Esse daqui é o Filipe II, tá? Então Filipe II, parente de Dom Sebastião, que era o rei da Espanha. E o Filipe II, né, com uma melhor pretensão e o melhor exército, vai acabar invadindo Portugal e ele vai se tornar o rei da Espanha e também o rei de Portugal. Tá? Então, esse período que vai de 1580 a 1640, quando o rei da Espanha é também o rei de Portugal, é o período que nós chamamos de União Ibérica. Agora aqui tem um detalhe que é importante. Quando o rei da Espanha se torna rei de Portugal, ele não se torna só rei de Portugal, mas ele se torna rei de todas as colônias, de todas as possessões portuguesas. E isso inclui um monte de terras, inclusive o Brasil. Porque Portugal era um império ultramarino. Eles tinham terras na África, eles tinham terra na Índia, eles tinham terras na China e eles tinham o Brasil. Então, automaticamente, quando o rei da Espanha se torna rei de Portugal, todas essas terras passam a pertencer à Espanha também. Então, durante esse período de 1580 a 1640, o Brasil passa a ser uma colônia espanhola. E durante o período da União Ibérica, né, durante o período que nós somos governados aí pelos espanhóis, 2 processos importantes acontecem aqui no Brasil. Né? O primeiro processo que acontece é o processo de interiorização. O que significa isso? A colonização do Brasil ela acontecia predominantemente no litoral. Mas durante o período da União Ibérica, a gente vai ter um processo onde é que as pessoas vão sair do litoral e vão começar a desbravar o interior do Brasil. Então deixa de estar na praia, que era onde a colonização acontecia, e começa a desbravar o sertão verde, né? Começa a desbravar o interior brasileiro. E o segundo processo que acontece é o processo de invasões estrangeiras. Né? O Brasil passa a ser invadido especialmente por 2 países que eram inimigos dos espanhóis. E como eles queriam ferrar com a Espanha, né, e o Brasil agora pertencia à Espanha, eles vão invadir o Brasil como uma forma de atingir os espanhóis. Tá? E essas invasões estrangeiras e o processo de interiorização, isso eu vou explicar para vocês nos nossos próximos vídeos. Beleza, pessoal? Tá? Lembre-se da União Ibérica, é quando Portugal e Espanha são governados pelo mesmo rei e isso trouxe consequências aqui para o Brasil. Abraço!